Muito bem, pessoal. Continuando aí nossa abordagem de poderes administrativos, né? Nós terminamos aí na última aula vendo sobre o poder hierárquico. E aí eu terminei dizendo que o poder hierárquico só tem na função administrativa, não existe entre pessoas jurídicas diferentes, né? E que por meio dele que ocorre a avocação, a delegação, que dá ordens, controla, corrige, né? Por meio dele o subordinado da ordem, o superior, ao contrário, né? O superior da ordem e o subordinado obedece. Em relação à delegação e à avocação, você vê que elas são o quê, né? A delegação e a avocação, elas são manifestações do poder hierárquico. Por quê? Ambas são situações assim, já esclarecendo de cara, temporárias e excepcionais, ou seja, são situações provisórias. Não pode haver delegação permanente, avocação permanente, elas são situações provisórias. A delegação, ela é feita de qual maneira? Aquele que é competente, ele delega, ele transfere para outra pessoa parte da competência que é dele. Então, a delegação, quem tem a competência, pega e transfere, delega para o outro que é o delegado, não é? Delegante, quem delega, delegado, quem recebe. Já a avocação, o superior, que não era competente, ele busca a competência no subordinado e puxa para ele. Aí já é o contrário, o superior pega a competência, busca e puxa para ele, não é? Ele não é competente, aí ele vai buscar para ele ficar. Parte da competência do subordinado ele vai passar a fazer ali provisoriamente, né? Então, isso tem a ver com a hierarquia, com a estruturação da administração, né? Até porque a doutrina costuma sustentar que a delegação só pode ser feita para subordinados, ou seja, na estrutura hierárquica. Nós vamos ver depois, quando a gente for estudar processo administrativo federal, na Lei 9784 de 99, que essa lei prevê que, na verdade, na esfera federal pode até ocorrer delegação para quem não é subordinado, mas é um aspecto que está nessa lei e é da área federal. De maneira geral, a doutrina diz que isso não ocorre, que é sempre para o subordinado. Então, lembrar que delegação e avocação são temporárias e excepcionais. Poder disciplinar. Poder disciplinar, ele está intimamente relacionado com o poder hierárquico. Está intimamente relacionado com o poder hierárquico. Por quê? Pelo poder hierárquico, estrutura-se a administração, criam-se órgãos, não é? E cria-se, em razão disso, uma linha em que há uma hierarquia, uma linha onde há o escalonamento de funções e de órgãos. Você faz isso com o hierárquico. Em razão do hierárquico, nós vimos que o subordinado tem dever de obediência ao superior. E aí o que ocorre? Quando esse subordinado, por exemplo, cometer uma infração administrativa e isso for comprovado, ele vai precisar ser punido. E aí isso vai se dar com base no poder disciplinar. Só que aí o poder disciplinar tem que ficar assim, então o quê? É uma prerrogativa da administração? Que serve por quê? Por meio dela, a administração apura as infrações e aplica as penalidades ao infrator. Ela apura as infrações e aplica as penalidades ao infrator. Então tem que lembrar assim,
poder disciplinar não é só punir, é apurar mais punir, ou seja, e isso se ainda ficar comprovado em processo administrativo, segurado ampla defesa, não é? E isso serve para quem? Tanto para servidor público, quanto para particular sujeito à disciplina administrativa. Então, esse é outro ponto interessante, ó. Servidor público, você não tem dúvida. Então, se, por exemplo, um servidor comete uma das violações à Lei 812, que a gente já viu lá, que tem um monte, tem um jeito que a gente já viu como apura. Então, aí imagine que o servidor foi lá e cometeu uma irregularidade, né? Ele chegou para trabalhar bêbado, ele bateu no chefe, fez alguma coisa. Aí, a autoridade administrativa instaura processo administrativo, dá chance de defesa, e no final conclui, ó, ele fez mesmo. Tá, então nós vamos aplicar a pena aí nesse caso que ele bateu, é demissão. Então, esse ato que demite ele é um ato administrativo praticado como manifestação do poder disciplinar, tá? Só que aí você fala assim, o que é essa história do particular sujeito à disciplina administrativa? O exemplo mais usado que vocês vão ver nos livros aí, que você vê nas provas também, que é o quê? O estudante de escola pública. Então, a doutrina costuma apontar que o estudante de escola pública é um particular que se submete à disciplina administrativa. Então, quando é aplicada uma punição a ele, ela é feita com base no poder disciplinar. Não é? E só tem que tomar cuidado assim, o poder disciplinar, ele é destinado à administração. Ele só atinge esse terceiro, esse particular, porque esse particular tem um vínculo com a administração. Tá? Então, assim, não confunda. Por exemplo, se tem lá um restaurante vendendo comida estragada e ele é multado. Essa multa que nós vamos ver é poder de polícia. Essa punição ali que ele leva. Agora, se, por exemplo, o poder público, ele faz uma licitação para construir uma escola. Aí ele escolhe a melhor proposta, contrata a empresa vencedora. Muito bem. Aí o que vai fazer? Essa empresa vencedora tem que cumprir as obrigações contratuais, de prazo, entrega do serviço, das fases da construção, tal. Se ela descumpre alguma das cláusulas contratuais, é dever da administração fiscalizar e, se tiver isso, é dever dela aplicar uma multa, por exemplo, aplicar uma penalidade para essa empresa que descumpre alguma norma contratual. Mas só que aí tem que ficar claro assim, eu não estou impondo uma multa a ela como um limite ao exercício de um direito lá do poder de polícia. Eu estou impondo uma multa por ela ter desrespeitado uma norma administrativa a qual ela está vinculada. Então, é base do poder disciplinar. Tá? Então, lembra assim, poder disciplinar para os servidores, os funcionários e também para os particulares, quando eles estiverem aí, então, nessa situação de relação jurídica com a administração. Tá bom? Cuidado com esse aqui, lembra disso, porque por mais que você fale, professor, isso é fácil, eu já vi, mas eles repetem as questões, até esse é um ponto, por isso que é bom você sempre fazer questões anteriores, que as bancas, elas repetem muito. Então, você já sabe o que pode cair mais ali, né? Esse poder disciplinar, que a gente tem que falar ainda dele, que ele é diferente do ius puniendi do Estado, né? O ius puniendi que o Estado tem é aquele direito que ele tem de apurar e aplicar uma sanção penal a quem cometeu uma infração penal, não é? Ou seja, para quem cometeu um crime ou contravenção. Né? Infração penal para quem cometeu um crime ou contravenção.
Aí o que é que você tem? Nessa situação, cometido o crime, ele vai ser apurado por meio de inquérito policial, lá na esfera penal, vai ter o processo e o Estado vai aplicar uma pena, eventualmente, se for o caso, aplicar uma pena privativa de liberdade, por exemplo, ao infrator. O poder disciplinar, não, ele não é de pena criminal, ele é de pena administrativa, né? É de penalidade administrativa. Essa penalidade, ela é restrita ao agente público ou ao particular sujeito à disciplina administrativa. Já perceba assim, que a pena lá na esfera penal, a pena aplicada com base no ius puniendi estatal, ela é destinada a qualquer pessoa, aquele que cometeu o crime. Já a pena administrativa, ela é restrita porque quem é o destinatário dela? É só o servidor público ou esse particular que tem vínculo com a administração. Os demais da sociedade não vão ser atingidos por essa. Então ela é muito mais restrita do que a pena na esfera penal. Outra diferença, a gente já aprendeu, vocês estudaram direito penal e fala lá que uma das características que tem no direito penal, né, um dos pontos bastante importantes, é o estudo do princípio da tipicidade. Aí que fala que a lei que tem que prever o crime previamente de maneira clara, não é? De maneira que não deixe dúvida, não é? Não tem tipicidade fechada que tem lá, quer dizer, ou o que fez, o fato que a pessoa fez, coincide certinho com a conduta, ao contrário, a conduta, o fato, a conduta praticada, ou aquilo condiz certinho com o que está escrito no tipo penal, né, tem a subsunção aí, ou isso ocorre, ele fez isso, está escrito aqui na lei que fazer isso é esse crime. Beleza. Se não ocorrer isso, lá no direito penal não vai configurar o crime. Aqui no direito administrativo, existe essa corrente aí na doutrina que diz isso, olha, nós temos a rígida tipicidade não vigora na esfera administrativa. Aqui, ao contrário, existe a chamada tipicidade afrouxada, não é? Porque aqui nem todas as infrações administrativas estão previstas de maneira certa, detalhada nos estatutos, né, a fim de subsidiar uma punição. Você percebe assim que há conceitos muito abertos, como aqueles chamados conceitos jurídicos indeterminados, como mesmo lá aquele exemplo famoso que eu já falei várias vezes, que é o da incontinência pública e escandalosa. Você não tem isso aqui dizendo, igual lá no penal, que você não tem a descrição da conduta. Você só tem o que é isso, mas o que é isso? Não tem essa, perceba a diferença? Tem, assim, vozes na doutrina que sustentam que isso não deveria mais existir após a Constituição Federal e que para ser punido administrativamente e isso ser constitucional, deveria ter uma definição mais pormenorizada. Mas isso não é o que ocorre, isso não é o que você vai ver aí nas suas provas, isso é o que você vai ver que as bancas cobram de você nesse sentido. Não existe essa tipicidade rígida do direito administrativo, não tem esse cara-crachá aí entre o que foi feito e o que está escrito na lei. Existem situações com margem de discricionariedade. Existem situações em que o administrador pode dar ali uma interpretação e ver o que é mais conveniente e oportuno em relação àquela conduta praticada, né? Isso é o que nós temos aí em relação ao poder disciplinar, quanto a essa questão da tipicidade. Lembra isso que também gostam de contestar, né? De cobrar. O poder disciplinar tem essa pergunta que fazem. Olha, o poder disciplinar, ele é vinculado ou discricionário? Cuidado muito com isso. A gente já viu que vinculado ocorre quando o administrador não tem possibilidade de escolha. Ele deve agir
igualzinho, fazer exatamente aquilo que a lei manda ele fazer quando acontece determinado fato. Discricionário, o administrador pode escolher o que é melhor fazer diante do que aconteceu. Poder disciplinar. Existe discricionariedade. O que se sustenta na doutrina é que tem uma discricionariedade, ou que pode ter, né, uma discricionariedade limitada em relação à pena. Por quê? Você tem que dividir em 2 pontos, e às vezes isso é dessa maneira que eles esmiuçam na questão. Você tem uma fase, imagine assim, que o servidor cometeu a infração, chega a notícia para o chefe, né? Ó aqui, chefe, o fulano fez isso e aquilo. O que vocês acham? Esse chefe, ele pode fazer assim, não sei se eu vou apurar isso, não. Ele obrigatoriamente, por conta da indisponibilidade do interesse público que a gente já viu, ele deve agir. Deve agir como? E até por conta da obediência à Lei 812. Ele deve apurar a infração administrativa, né? Ele deve apurar a infração administrativa. Ele vai ter que tomar alguma providência. Não quer dizer outra coisa lá mais para frente, mas ele tem que dar início. Aqui, então, apurar a infração é vinculado. Pode ser que na escolha da pena, exista uma discricionariedade limitada. Né? Pode ser que na escolha da pena... Por quê? O exemplo que se dá nisso é a suspensão. Suspensão, Lei 812. Quantos dias? Até 90 dias. 90 dias, tá bom. Quantos dias vai aplicar? Tem de 1 a 90. Lembra que pela Lei 812 ele tem que se basear no dano que foi causado, nas circunstâncias atenuantes e agravantes, nos antecedentes do acusado, né, na natureza da infração, tudo isso daí. Por quê? Ele vai ter que ver, ele tem que pensar assim, 90 dias, eu tenho que dar 90 dias para o fato que cabe pena de suspensão, mas que o fato mais grave dentre as hipóteses que eu possa imaginar de suspensão. Porque se ele der para uma coisinha simples, como ele falou, você deu 90 dias porque ele fez isso aí, e se ele fizesse 10 vezes pior, ia ser 90 igual? Então, a razoabilidade, né, especialmente no quesito dela, da proporcionalidade, que vai ajudar a balizar essa escolha. Só que o que tem que ver, o que a doutrina sustenta é que, como ele pode escolher o quanto da pena ele vai aplicar, existe discricionariedade. De fato existe. Existe, professor? Existe. Ele não pode escolher quantos dias eu dou, o que é melhor para o interesse público. Só que tem que lembrar que essa escolha que ele faz é uma escolha muito limitada, muito reduzida. Por quê? Na verdade, ele só escolhe o tanto da pena, mas não se pode, ele não pode escolher 2 momentos, ele não pode escolher. O que eu já falei, que é apurar a infração. Ele tem a notícia, apura ou não apura? Ele é obrigado a apurar. O outro momento, a comissão concluiu que ele cometeu a infração. A autoridade não pode escolher, eu aplico ou não aplico a pena? Se houve a prática de fato confirmada lá da infração administrativa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aplicar a pena. Então aí é vinculado. Mas na hora de dosar essa pena, de fazer a dosimetria dessa pena administrativa, ele pode escolher, no caso da suspensão. Então teria essa discricionalidade limitada. Mas se é um caso que, por exemplo, fala, não, isso que ele fez, a pena é demissão, aí ele não vai ter escolha, aí não tem discricionariedade nenhuma. Então vai muito de você ver qual é o caso, de entender para não fazer confusão, tá? Porque para apurar não tem discricionariedade, se confirmou que tem que aplicar a pena, ele tem que aplicar, também não tem discricionariedade, é vinculado.
O tanto da pena depende da pena. Se for suspensão essa que você pode escolher o tanto de dias, de fato ele tem uma margem de escolha. Mas se for outra, igual eu disse, da demissão, ele vai poder escolher? Não vai poder escolher nada, né? Então aí não vai adiantar, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? Esse poder aqui, gente, esse e o poder de polícia são os que você precisa, assim, dar mais atenção. Não que não caiam. Por exemplo, o poder disciplinar, a Fundação Carlos Chagas gosta um monte dele, ele cai um monte. Mas ele não tem, assim, tanta dificuldade, não tem tantos pormenores. Poder regulamentar e o poder de polícia, eles são mais detalhados, eles exigem um estudo um pouquinho mais atencioso, tá? Então, você vê aí para os dois. No caso do poder regulamentar, o que a gente tem em relação a ele? Vamos ver a definição aí que o professor Eli Lopes Meirelles tem. É a faculdade de que dispõem os chefes de executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sob matéria de sua competência, ainda não disciplinada em lei. Primeiro, nós vamos ver o seguinte, que dessa definição, nós vamos ver que tem o chamado decreto ou regulamento executivo e tem o decreto ou regulamento autônomo. Só que desses daqui, esse aqui tem uma certa discussão doutrinária, mas hoje já tem dispositivo na Constituição tratando dele, mas o que é mais comum é esse aqui de cima. Nós vamos ver essas duas situações de maneira mais detalhada. Mas um ponto que eu já advirto aqui da definição do professor Eli é que, na verdade, essa faculdade tem que entender como um poder-dever. Quer dizer, se para poder executar a lei é necessário que ela seja explicitada, que ela seja detalhada, o poder público deve atuar. Não é assim, se der, talvez, não é? Bom, mas o que tem? Então essa definição do professor Elia é uma definição que você vê bastante nas provas aí, é uma definição que você vai ver com frequência aí, né? Mas nós temos que falar mais um pouquinho dessas coisas, o quê? Primeiro, ele fala lá que é os chefes do executivo. Muito bem. Não é específico do poder executivo, é típico dele. É típico do poder executivo. Então, assim, o poder executivo, de maneira atípica, é sua maneira, é sua própria atividade própria, quer dizer, fazer atividade administrativa. E é no exercício dessa atividade administrativa que ele vai praticar o ato do poder regulamentar, né? Só que aí você fala, mas como assim? O que vai fazer em relação a esse poder? Tipicamente o executivo, mas de maneira atípica o judiciário e o legislativo. A diferença é muito a extensão. Por quê? Nos demais poderes, o alcance da regulamentação é limitado. Por exemplo, eu vou falar mais detalhes ali, né? Mas assim, um decreto, quando explica, o presidente faz um decreto regulamentando uma lei,
aquilo que ele faz atinge a sociedade como um todo. Todos que estejam naquela situação disposta na lei serão atingidos. Já quando o judiciário regulamenta uma lei, ele o faz no âmbito do seu ambiente ali. Quer dizer, quando um tribunal faz isso só vai dizer respeito às pessoas que estão usando os serviços daquele tribunal. É uma coisa muito mais restrita, não tem um alcance amplo como tem as medidas adotadas pelo poder regulamentar aí, né? E aí até que assim, nisso tem que alertar de um ponto do seguinte, principalmente para as provas da Fundação Carlos Chagas. A professora de Pietro, ela usa uma terminologia que para ela diz assim, ela não gosta de usar o nome poder regulamentar. Ela prefere usar a expressão poder normativo. E segundo ela, o poder regulamentar é espécie do poder normativo da administração pública. Ela considera essa possibilidade, então ela faz assim, o poder regulamentar, que ele vai se manifestar por meio desse decreto, que eu vou falar ainda, que eu já falei, que eu coloquei o nome ali atrás do decreto executivo, que o prefeito faz, o governador, o presidente. Esse decreto executivo, ele é uma espécie do poder normativo. O poder normativo é amplo, é a possibilidade de todas as variadas formas de produção de norma administrativa por parte do poder público. Então, além do decreto, existem resoluções, regimentos. Para ela, essas outras coisas são manifestação do poder normativo e não do regulamentar. Para ela, o regulamentar ele é privativo do chefe do Poder Executivo. Ele é privativo do chefe do Executivo. Então, vai depender muito da questão, depender muito da entender. Mas que às vezes você vai ver prova que diz, mas é próprio do Poder Executivo, porque está se referindo ao poder regulamentar nessa concepção da Maria Silvia de Pietro. Aí você pode ver que normalmente na questão, quando usa isso, fica falando em poder normativo em outras partes da questão, para ver que existem esses dois, né? Então, assim, você lembra, eu vou fazer prova da FCC, tá? Toma cuidado quando você vê poder, porque às vezes o poder regulamentar que está escrito lá é essa concepção mais restrita que a professora de Pietro tem e é um poder que, na verdade, é espécie do poder normativo. Que aí, então, esse regulamentar seria só do prefeito, presidente e do governador. Os demais órgãos, judiciário, legislativo e outras pessoas se manifestam o poder normativo em geral, né? O poder normativo do Estado é um só, ele se manifesta de várias formas. Uma das formas é essa possibilidade de regulamento pelo chefe do Executivo, que segundo ela deve chamar poder regulamentar. Já os demais vão ser aí o chamado poder normativo, né? Aí o que você tem ainda em relação a esse poder regulamentar, gente? Nós vamos falar primeiro, igual eu disse, do decreto executivo, que nós estamos falando, ou do regulamento executivo. Esse decreto é destinado ao quê? A fiel execução da lei. Você fala assim, mas como assim, professor? Imagine assim, tem uma lei que concede um determinado benefício para a pessoa. Você vai ter direito a esse benefício, tal. Só que aí a lei, ela não entra em detalhe. Qual que é a característica da lei? Ela ser abstrata, não é? Genérica. Tá bom. Como que eu ponho em prática, por exemplo, uma lei que concede um benefício fiscal ali a uma determinada categoria? Falar, os profissionais que vierem se estabelecer aqui, as indústrias que vierem se estabelecer aqui no município, a lei concede lá, terão isenção do imposto do IPTU, do ISS, ela coloca lá na lei. Tá bom. Beleza. Como que eu ponho isso em prática? Como que eu sei, como que eu provo que a empresa que está vindo aqui...
Essa parte prática precisa ser explicado. Então aí vem o prefeito e faz o decreto explicando a lei e dizendo, ó, com base no que está escrito lá na lei, então você precisa trazer aqui comprovante que já está atuando aqui na cidade, um comprovante da atividade que exerce, ou seja, ele detalha e tenta viabilizar aquilo que está ali na lei estabelecendo, né? Ok? Daqui a pouco a gente volta para continuar, que o nosso tempo já acabou.